Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. A gente está aqui para apresentar um pouco do nosso TCC no ano de 2020. Dos participantes do grupo sou eu, Guilherme Souza Lima Rondon, o Jean Felipe Anquernan de Oliveira, o Otávio Fortunato Ribeiro da Costa e o Rodolfo Adams de Oliveira. O nosso trabalho vai falar um pouco, a gente abordou o assunto de aplicação de internet das coisas para automatização de pedidos de compras e KPIs de uma empresa. A gente usou como base uma empresa de papel e celulose, e eu e o Rodolfo temos experiências no ramo. Trabalhei 2 anos numa empresa de papel e celulose, e a gente pegou alguns exemplos para fazer esse trabalho e trazer aqui para vocês. Basicamente, diante de um mercado cada vez mais globalizado, cada vez mais cheio de concorrência, é de extrema importância que os projetos estejam cada vez mais sólidos, enxutos, ágeis, para que não tenha perda de dinheiro e de tempo, basicamente, em nenhuma parte do processo, para que tudo seja otimizado, trazendo mais lucros e organização para a empresa. Então é importante que os processos estejam cada vez mais enxutos e ágeis para a gente obter o menor custo de produção, basicamente. E eu tive uma experiência na empresa no ramo de papel e celulose, e nesse ramo eu trabalhei 1 ano em compras, 1 ano na parte de engenharia, e tinha, assim, era uma empresa muito imediatista, muitas coisas aconteciam, os pedidos precisavam ser rápidos, tinha muito risco de parada de máquina, o que traria um prejuízo enorme para qualquer empresa. E então o problema na lentidão da emissão dos pedidos e dos suprimentos acabava atrapalhando muito a gente e fazendo uma rotina bem estressante. Então a gente trouxe esse problema, essa situação problema para implementar o nosso TCC, que consiste na integração de um dispositivo de internet das coisas nas máquinas e em qualquer MRP, para fazer com que a gente tenha ganhos e automatização de pelo menos 30% dos pedidos da parte de embalagens, que é uma parte significante dos pedidos totais da empresa, e também materiais de escritórios e outros tipos de pedidos que a gente possa automatizar. Então, para a gente trazer mais agilidade, mais organização cada vez mais para a nossa empresa, a gente pensou nesse dispositivo de automatização de pedidos. A ideia foi mapear todo o processo de compras, end-to-end, desde a requisição até a chegada do suprimento de qualquer produto, e para fazer uma melhoria na agilidade do tempo que era processado esses pedidos até a chegada dos materiais. Tivemos problemas de atraso, tivemos problemas de multa, chegamos a ter problemas de parada de máquinas e com isso muito prejuízo. Então a gente conseguiu, implementando essa ferramenta junto com o Power BI, é importante salientar que não é só a gente não está só automatizando os pedidos, mas também os KPIs. A ideia é que esse dispositivo também mostre para os compradores, para os gerentes, para os líderes, os KPIs e a porcentagem de pedidos que está sendo automatizado, as porcentagens dos pedidos que não estão sendo, por consequência, que não estão sendo automatizados, e os motivos do que está acontecendo. Se está com algum problema de cadastro de fornecedor, se está com algum problema de parametrização. Então a gente conseguiu trazer isso. E no final, a gente conseguiu pelo menos 32%, 35% de automatização desses pedidos, com algumas melhorias que a gente vai falar um pouco mais no final. Logicamente, depois de correções, foi importante, depois desse mapeamento, a gente corrigir muitos erros para a gente implantar esse dispositivo, fazer treinamentos com toda a equipe, com toda a empresa, desde a parte de compras até com a parte dos operadores. Usamos ferramentas como o DMIC para parametrizar toda a nossa ideia, e a gente vai falar um pouquinho mais aí para vocês a partir de agora. Boa noite Rodolfo? aí a todos aí. Meu nome é Rodolfo Adams, eu vou estar falando um pouquinho aí do
uma ferramenta que a gente utilizou para fazer a aplicação do projeto, uma ferramenta bem conhecida, que é o 5W2H. Essa ferramenta nos ajudou aí para a gente dar um norte aí para as nossas ações, nossas atividades, onde a gente tem aí, dentro dos 5Ws, a gente tem o que, o porquê que a gente vai estar fazendo a ação, onde nós vamos fazer, quem será o responsável da ação e quando, né? Qual que seria o prazo. E aí, dentro dos Hs, aí temos o como e o quanto custa, né? O how much, quanto seria o valor de implementação. Dentro do que iremos fazer aí, dentro do projeto, a gente vai mapear as áreas envolvidas no processo de compras, com mais dificuldade, que mais geram problemas. Aí, por quê? Porque para compreender o processo atual, os motivos, identificar falhas, como ocorrem, corrigi-las. Depois a gente vai fazer o levantamento de custos atuais, fornecedores, lotes mínimos, fracionados, pedidos, spot, toda a tecnologia logística, toda a cadeia logística, além dos custos para implementar o novo projeto. E por que está se pagando, né, o valor de 80 mil por ano em multas por atraso, entrega de produto, por falta de embalagem. Talvez será possível identificar em quanto tempo vai existir o payback do projeto. Isso é muito importante para saber quando que nós vamos estar colhendo resultados. Implementar Kanban online, sensores nas máquinas, de embalar e transportar indicadores gerados em ambas ferramentas para o Power BI, para que o sistema comece a emitir pedidos com lote mínimo, just in time, e comece a gerar dados onde seja possível analisar de maneira rápida, evitando falta de material, eliminando atrasos. Também vamos acompanhar o processo após implementação do novo sistema e das mudanças, para evitar problemas que possam prejudicar a interpretação dos dados e segurança da empresa. Vamos ajustar os pontos para que não tiveram sucesso, para evitar operação com falhas iniciais, gerando dados incorretos. Também vamos criar trabalho padrão para que todos possam utilizar o novo sistema de maneira correta, para que qualquer funcionário possa compreender como funciona o fluxo e sempre seguir o procedimento correto dentro de um trabalho padronizado. E aí os conceitos aplicados dentro desse projeto aí seria aí o Big Data, que é um conceito que descreve grande volume de dados estruturados e não estruturados, e que são gerados a cada segundo por pessoas, dispositivos e ferramentas. Também aplicamos aí o IoT, que é a internet das coisas, né? E ao conceito de comunicação dos dispositivos com as pessoas, facilitando assim o dia a dia de infinitas formas. Aplicamos aí a segurança da informação, que é indispensável para qualquer pessoa e muito mais para a indústria, onde qualquer dado sensível não pode ser vazado, ainda mais para qualquer caso aí de qualquer concorrente. E também a ferramenta Lean Six Sigma, que é o conceito de zero defeito e melhoria contínua dos processos em busca da perfeição. Boa noite, pessoal. Eu sou Otávio Costa. Enfim, isso que vocês estão vendo aí é o ciclo de Max. Para todo projeto ou ideia, começa com as 5 perguntas que eu vou falar agora. A primeira é a definição, que é a primeira etapa, que é o que vamos fazer do projeto, que define a equipe e a ideia. As ferramentas para fazer essa primeira parte é o escopo do projeto, a voz do cliente, um mapa de raciocínio e outras também. A segunda é a medida. A medida é a ideia atual. Por exemplo, a gente fez a ideia, agora a gente tem que fazer uma nova coleta de dados, de informações para ver a nossa ideia. Para as ferramentas necessárias para essa parte,
é necessário a espinha de peixe, ou matriz de causa e efeito, ou um histograma, até pode ser também. A terceira parte é análise. Após a gente medir a segunda etapa, essa etapa determina a causa e o efeito, ou seja, onde a nossa ideia pode encaixar e melhorar alguma coisa. A ferramenta para isso são diagrama de dispersão, teste de hipótese e regressão linear. E a implementação é a parte de implementações e impactos do que a gente pesquisou e o que conquistamos para achar esses resultados. As ferramentas são matriz priorização e um plano de ação, ou como o segundo slide que o Rodolfo apresentou no começo. E, por fim, a última ideia é a controlar. O controle é necessário é a nossa ideia, só que totalmente pronta. E para mostrar os resultados, tudo que conquistamos com força total. E as ferramentas são os procedimentos operacionais padrões ou Pokayoke. As aplicações para isso podem ser implementações do Kanban online, ou, quem sabe, priorização de melhorias ou renegociações de fornecedores e ajuste de dados, implementações de dados coletados. Tudo o que vocês estão vendo aí são as aplicações. Tudinho. Bom, agora a gente apresenta aqui os resultados, né? Que esse é o último BI comparativo, né? Do início e do final do mês de outubro, que foi quando fez a implementação da automatização dos pedidos. Então, aqui a gente pode analisar alguns parâmetros no lado esquerdo, que é o valor movimentado todo no mês, número de pedidos, quantidade de fornecedores e o número de notas fiscais emitidas. Aqui tem um gráfico para facilitar a visualização tanto da evolução da quantidade dos pedidos, né, que foram realizados de forma automática, e também do valor desses pedidos. Isso aqui a gente pode comparar. E aqui tem a apresentação dos resultados, né, como foi uma ferramenta implementada para ela automatizar os pedidos de forma que ela corrija certos problemas, como atraso no pedido, erros do pedido. Aqui é a primeira avaliação nossa, que é o pedido foi entregue dentro do prazo. Analisando o gráfico aqui de pizza, a gente pode ver que certa quantidade aqui, uma pequena quantia todos os pedidos realizados, eles ainda foram entregues atrasados. Só que, levando em conta a análise feita para o mês de setembro, a gente comparando o mês de outubro, que foi a automatização dos pedidos, com o mês de setembro, a gente teve uma queda de 37%, né, nos atrasos dos pedidos. Então, uma queda muito significativa, vendo que os resultados da aplicação dos nossos conceitos foram válidas. E também, consequentemente, de forma inesperada, a gente obteve também uma redução de custos totais do processo de 45%, quase a metade dos custos que a gente tinha, a gente conseguiu reduzir esses custos, visto que apenas 41% dos nossos pedidos, né, foram gerados de forma automática. A gente conseguiu implementar essa ferramenta para apenas 41% dos pedidos. E a gente teve um resultado muito satisfatório. E chegando a uma análise final desse processo, a gente conseguiu enxergar que o processo ele ficou muito mais ágil, né? Facilitou muito o controle do processo para a gente enxergar as falhas,
para a gente, o tempo de reação dessas falhas diminuiu bastante e a gente viu que ele ficou um processo mais enxuto e com isso a gente ganhou tempo também, né? Teve ganhos monetários que superaram o que a gente esperou, mas basicamente o maior ganho nosso foi o de tempo e de custos. Também dando mais qualidade, visto que os atrasos diminuíram significativamente. E esse foi uma análise do primeiro mês de aplicação. A gente vai fazendo uma análise constante, né, para a gente ter uma melhoria constante, fazendo certos ajustes no nosso processo, de forma que isso daí aumente exponencialmente de acordo com o tempo. A conclusão, então, né, a gente pode ver aí que, devido aí à alta competitividade atualmente do mercado, o avanço da tecnologia, todas as empresas elas têm que estar buscando sempre uma melhoria constante. E a gente automatizar o nosso processo, a gente está fazendo isso, a gente está entregando mais qualidade para o cliente num tempo menor, agilizando tanto o nosso processo quanto o dele, reduzindo nossos custos, melhorando a questão de tempo, melhorando também a estrutura do processo, né? E apesar de a gente estar automatizando, a gente não está deixando um processo muito engessado, uma coisa engessada. Essa automatização é muito importante a gente fazer isso, né? A gente está em uma melhoria constante para o processo não se tornar engessado e estar sempre numa melhoria constante. A gente aplicando aí a ideologia, né, do Lean Six Sigma e junto com o DMAIC também, a gente buscou essa melhoria constante. O desafio que foi para a gente foi colocar essa mentalidade em todas as pessoas envolvidas pelo processo, né? Que quando a gente vai se tratar de uma mudança num processo que já está estruturado, as pessoas criam certa resistência quanto a isso. Então, a parte mais difícil foi colocar essa ideia em todo mundo, de forma que eles adotassem e fizessem da maneira correta. Isso proporcionou para a gente, por mais que seja uma etapa difícil, proporcionou que toda a equipe estava engajada e a gente conseguiu atingir esses resultados que a gente pôde ver anteriormente, que foram muito satisfatórios pela análise de um mês de aplicação. A ideologia das ferramentas foi essencial, né, para a gente atingir isso, e tanto que o Lean Six Sigma propriamente para tornar o processo mais enxuto, e a gente conseguiu isso, e o DMAIC foi possibilitando a gente fazer esses ajustes necessários para ele estar numa melhoria constante. Porque a teoria, a gente enxergou uma coisa, a gente fez um planejamento teórico, e os resultados, algumas partes superaram as nossas expectativas, outras a gente encontrou certos desafios que a gente teve que desenvolver mais, mas basicamente a gente encontrou um resultado muito satisfatório nessa aplicação. A gente viu que esse projeto é muito viável, né? E é isso aí. A gente aplicou as novas tecnologias, apresentamos resultados. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação e até a próxima. Eu tentei falar rápido aqui porque tinha 18 minutos já, velho. Na conclusão já está com 18 minutos.